igreja vencedora, igreja que irá morar no céu. Louvado seja o Senhor, né? Estamos aqui mais uma vez, adorando a Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Então, gostaria de mostrar uma palavra aqui que está lá em Tiago, capítulo 5. Epístola de Tiago, capítulo 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim, os versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã da cenoura. Sede vós pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Senhor nosso Deus, muito obrigado, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, Senhor Deus, aplicando a tua palavra nos nossos corações, nos despertando, nos preparando, nos dando essa paciência, essa perseverança na tua presença, como igreja do Senhor, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é consenso entre os pastores, pregadores, estudiosos da Bíblia, que nós estamos no último tempo, vivemos nos últimos tempos. É consenso que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. Então também ele espera esta pregação, a mensagem sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento, né? Falar sobre isso, preparar a igreja. A igreja está sendo preparada, né? A igreja está sendo fortalecida, a igreja está sendo assim, de uma maneira muito especial, com a sua comunhão, com a sua força, preparando-se para receber ou para o arrebatamento da igreja de Jesus. Isso é importante. Quando você lê no livro de Apocalipse, no último capítulo, no penúltimo versículo, você vai ver Jesus dizendo a seguinte palavra. Ele mesmo dizendo assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, certamente cedo venho. O próprio Jesus está dizendo que ele vai vir rápido. E no verso 7 desse mesmo capítulo diz assim: Jesus dizendo: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então Jesus, ele nunca disse ao povo, à sua igreja, que ele iria demorar, que ele iria fazer com que a igreja perdesse a sua confiança. Não, muito pelo contrário. O Senhor Jesus sempre alertou a igreja, sempre disse que ele voltaria. Todas as profecias da Bíblia acerca da sua primeira vinda, do seu nascimento, todas as profecias bíblicas, elas se cumpriram em Cristo, no seu nascimento, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Mas também ela vai se cumprir na sua volta também. Todas as profecias que ainda não se cumpriram sobre a volta de Cristo, vai se cumprir também. E há alguns sinais, irmãos, sobre isso, né? O próprio Jesus fala sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 24, nós vamos ver Jesus falando da seguinte maneira. Mateus 24, 33. Diz assim: aqui fala sobre estar vigilante, né, sobre a sua vida. Diz assim: igualmente, quando virdes estas coisas, ou seja, essas coisas, quando estiver acontecendo essas coisas, estes sinais, saber que ele está próximo às portas. Jesus está dizendo, ele está próximo. Quando vocês virem os sinais, quando vocês virem acontecendo todas essas coisas que eu vos disse, então estão às portas, né? Jesus dizendo que ele vai voltar, ele veio buscar o seu povo e a sua igreja. E o mais importante também, nós vemos que no livro de Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ler algo tremendo, irmão, que vai dizer assim, no capítulo 10, verso 25: não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros,
quando vês que se aproxima aquele dia. Aqui o escritor está se admoestando a igreja para não abandonar a congregação, a reunião dos santos, o culto ao Senhor, né? Para nós dizendo hoje aqui a frequência aos cultos, olha, não abandone. Por quê? Porque está se aproximando aquele dia, o dia da volta de Cristo, o dia do arrebatamento. E esse dia, cada dia que passa, está mais próximo e Jesus está prestes a vir. Como diz aí no versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Jesus vai voltar, Jesus vai vir buscar a sua igreja. A igreja precisa estar alerta, preparada, fortalecida através da sua palavra. Jesus, ele também deixou alguns sinais para que nós pudéssemos, como igreja, observar esses sinais e dizer: Jesus está voltando. Irmãos, como nunca, nesses dias atuais, nós podemos ver nitidamente com nossos olhos os sinais que estão aí, que estão dizendo: olha, Jesus está voltando. Prepare-se, igreja, prepare-se, povo, porque Jesus está voltando. Então, esses sinais que são relativos à volta de Cristo estão alinhados com uma série de profecias, né? E isso, irmãos, é para o quê? É para alertar os salvos, alertar a igreja para cada dia mais se preparar para esta vida. Que sinais nós fazemos? Vamos citar alguns sinais, irmãos, que já estão bem ditos, patentes, nós vemos aí corriqueiramente, mas nós vamos frisar por quê? Porque Jesus disse sobre estes sinais. O próprio Jesus estava dizendo, ensinando aos apóstolos sinais que ocorreriam no fim dos tempos. E nós não podemos ignorar como igreja esses sinais acontecendo hoje. Coisas que nunca aconteceram antes, né? Muitas coisas aconteceram de 100 anos para cá e muita coisa se multiplicou, muita coisa aconteceu, que são evidências que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. E nós não podemos ficar alienados acerca disso. Em Mateus capítulo 24, no verso 7, já vamos mostrar aqui alguns sinais. Mateus no capítulo 24, verso 7. 24 diz assim: portanto, é aqui Jesus dizendo: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então nós podemos ver aqui alguns sinais. A primeira delas aqui está falando de guerra, que é nação contra nação, de reinos contra reinos. Irmãos, hoje nós podemos ver nitidamente, você ouve o noticiário na internet, na televisão, nos jornais, em revistas, você vê sobre guerras. Isso está tão normal, porque a guerra está acontecendo agora e muitas vezes não traz para nós nenhum sentimento. O que deve trazer para nós como igreja é este sentimento de uma preparação para a volta de Cristo, porque Jesus disse: olha, quando vocês ouvirem sobre guerras, rumores de guerras em reino contra reino, pode ter certeza, estou prestes a vir. E isso está acontecendo. Nós estamos aí vivendo e vivenciando aí cotidianamente notícias sobre a guerra na Ucrânia. Centenas e milhares de pessoas já morreram nessa guerra, fora os efeitos colaterais da guerra. O que acontece? Que pessoas fugindo do país, pessoas passando fome, passando frio, pessoas perdendo parentes, irmãos, coisas terríveis que acontecem numa guerra, uma mortandade sem fim. Irmãos, isso são sinais patentes de que Jesus está voltando. Eu estou olhando, irmãos, a outras guerras, sem ser essa da Ucrânia que está sendo noticiada, há outras guerras, como também lá no país de Iêmen, né, onde 239 mil mortes já aconteceram naquele lugar. Né. Também em Mianmar, Haiti, Síria, que tem convivido com essas guerras diárias, fora as outras guerrilhas, fora aquelas guerras que acontecem de vez em quando, como acontece entre ali Israel e Gaza. Então, irmãos, essas guerras que acontecem neste mundo é um aviso para nós, é um sinal para nós de que
Jesus está voltando, que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. É um alerta que Jesus disse que nós devemos estar vigilante a cada dia, vigilante, porque Ele está prestes a vir buscar a sua igreja. Então, um dos primeiros sinais que nós vemos hoje é a guerra. E nós podemos ver também um segundo sinal, que é aqui, que fala sobre a fome. E isso é muito dolorido, irmãos. Mata muita gente a fome. Nós temos aqui pesquisando e vi que a fome afeta 811 milhões de pessoas, principalmente nos continentes africanos e asiáticos, mas também a fome em todo mundo, em certos lugares há também fome, assim também como no Brasil, América do Sul, também existe fome, pessoas passando por uma profunda fome, sem alimento, sendo pessoas desnutridas. E esta fome que nós vemos por esse mundo afora, são sinais que Jesus disse que Ele estava às portas. Então, irmãos, nós não podemos fechar os nossos olhos como igreja sobre isso, porque isso está dizendo para mim e para você, que Jesus está às portas. Nós somos indesculpáveis perante Deus de desaviso, porque Ele sempre está nos avisando de algo. E Ele está dizendo: olha, a guerra, as guerras estão apontando para a minha volta. A fome que avassala o mundo está apontando para a minha volta. Irmãos, e como é dolorido você ver fotos de pessoas que estão, de crianças que estão morrendo de fome, pele e osso, coisa terrível, coisa horrível. São profecias ditas por Jesus como sinais da sua vinda. Outra coisa, outro sinal, mas está bem patente aos nossos olhos, são as pestes e doenças, como diz aqui no versículo. As pestes que têm surgido, Nós saímos agora de uma grande peste e doença, a Covid, que tem atingido praticamente o mundo inteiro, e no mundo inteiro houve grandes mortes, muitas mortes por causa desta peste, por causa desta doença. Nós sempre ouvimos falar de que alguém perdeu alguém na sua família. Irmãos, isso aí é uma coisa terrível, horrenda. São sinais mostrando que Jesus está voltando. Essas pestes que têm acontecido, doenças, irmãos, parece que cada tempo que passa aparece uma nova doença, ou aparece um tipo de doença que os médicos não conhecem, que é desconhecido pela medicina. Então tem que se estudar para saber o que está acontecendo. Nós mesmos, quando nós vamos na UPA, no médico, e falamos assim: isso é uma virose. Ele só fala que é uma virose, mas ele não consegue definir essa virose, entendeu? Eles não conseguem definir a virose que nós temos. São pestes, doenças que têm atingido a humanidade, e são pestes, doenças que estão apontando, são profecias que estão apontando para a volta de Jesus, para vir buscar a sua igreja. Está alertando a mim e a você. Então, irmãos, é muito patente essa peste. Já estão dizendo, que já pode surgir uma nova pandemia, já pode surgir um novo vírus que pode ser espalhado. Então, estamos à mercê, irmãos, e nós precisamos, neste momento, confiar e acreditar que nós temos o poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida para nos guardar, nos proteger dessas pestes que têm ocorrido por aí. Nós temos aí, já houve a peste bubônica, que no século XIV matou entre 75 milhões a 200 milhões de pessoas. Tivemos a varíola também, a cólera, que em 2019 matou mais de 40 mil pessoas no Iêmen. Teve a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Tem a gripe suína, que matou em 2009 mais de 16 mil pessoas. Irmãos, são coisas que já aconteceram, pestes, doenças que já aconteceram, mas que elas estão indicando e mostrando para mim, para a igreja, que Jesus está voltando. E a sua palavra, ela irá se cumprir. Outro sinal aqui que fala sobre os terremotos, irmãos. Os terremotos, nunca aconteceu tanto terremoto quanto agora, nesses últimos 10, 15, 20 anos.
terremotos que têm destruído cidades, matado muitas pessoas, desabrigado muitas pessoas, trazendo a pobreza a muitas pessoas, trazendo um grande prejuízo, tanto às pessoas, né, que moravam no lugar que foi destruído, quanto à cidade, né, trazendo pobreza, trazendo fome, trazendo doenças também. Tudo isso, irmãos, tem se multiplicado tanto. Ou tsunamis também. Essas tempestades que nós ouvimos por aí, que acontecem, que derrubam casas, que derrubam grandes imóveis, né, que matam pessoas, irmãos, toda essas coisas da natureza, né, tem surgido. São sinais apontando que Jesus está voltando. Está alertando tanto a mim, quanto a você, quanto todo mundo. Porque até aqueles que não são crentes, eles sabem, irmãos, que estamos no fim dos tempos. Até eles sabem. Porque os sinais são tão fortes, coisas que estão acontecendo são tão fortes, que é impossível não dizer que Jesus não está voltando. E tem se multiplicado também a violência. Nós vemos aqui, no verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aí inclui todo tipo de violência, irmãos, todo tipo de criminalidade, de terror, todo tipo de opressão, né, humana, todo tipo de governo, que é um governo absoluto, que uma pessoa só governa e governa com um monte de ferro. Então tudo isso, irmão, por se multiplicar a iniquidade, Jesus está dizendo, olha, quando a violência, quando a criminalidade, quando tudo isso se multiplicar, está mostrando que eu estou voltando, que Jesus está voltando. Irmãos, é terrível quando nós olhamos alguns noticiários, briga em família, pai matando filho, filho matando pai, são coisas terríveis que têm acontecido dentro de casa. Agora você imagina no contexto geral, né? Brigas em todos os âmbitos da sociedade, terríveis brigas, mortes. Irmãos, tem se multiplicado muito a violência e a criminalidade. E isso está apontando para a volta de Cristo, porque o amor das pessoas tem se esfriado. Irmãos, ainda o lugar que tem conservado o amor é a igreja. Nós podemos dizer isso, é na igreja que nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós o amor de Deus, o amor de Cristo. É na igreja que nós precisamos, irmãos, tolerar um ao outro, que nós devemos perdoar um ao outro. Para andar em comunidade precisamos, irmãos, estar juntos neste amor, desta forma, para que nós possamos conservar o amor de Deus em nossas vidas e corações. E isso, irmãos, o mundo tem perdido. Tem perdido esse amor, tem se esfriado. Isso você não vê muito sobre isso. Mas são sinais de que Jesus está voltando. Outra coisa, outros sinais fortíssimos é a tecnologia e a ciência se multiplicando. Isso está lá em Daniel, livro de Daniel, no capítulo 12. Vamos ver lá, Daniel, capítulo 12. Nós vamos ver sobre isso, essa profecia no tempo de Daniel, né? 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Capítulo 12, no verso 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Olha só, até o fim do tempo. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Muitos correrão de um lado para o outro, mas a facilidade que as pessoas se movimentarem, de viajar. Hoje, se você vai para os Estados Unidos, você gasta aí hoje 12, não sei, acho que umas 12 horas. Quando foi para Israel naquela época, foi mais ou menos 14 horas de viagem. Se você vai aqui para o sul, de avião, 3 horas de viagem, mais ou menos. Então, essa facilidade, ele está dizendo, olha, nesse tempo, no tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro. As pessoas viajarão com muita velocidade. E isso está aí diante dos nossos olhos, né?
Quando você viajou de avião foi tão rápido, não foi? Ou mesmo de carro, quando você viaja de carro também é rápido. Antigamente, na época de Daniel, quando ele fez essa profecia, era de cavalo, de carroça, que era o transporte da época. Para andar 100 km, gastava 3, 4 dias. Então, irmãos, esta é uma das profecias que nós vemos sendo cumpridas aos nossos olhos, esse movimento de gente, de pessoas, né? E o conhecimento se multiplicará, a tecnologia, a ciência se multiplicará muito, muito rapidamente. Esses dias, irmãos, para você ligar para alguém fora, você tinha que ter uma cabine de telefone, aqui no centro tinha, em frente da igreja, nosso lugar não tinha uma cabine de telefone. Você comprava o cartão e você ligava para alguém de fora. Eu lembro quando o pastor Saulo estava em Manaus, ele com a mãe ia lá para ligar para ele, nós íamos lá nas cabines de telefone, comprava o cartão para ligar, que era caríssimo. Alguns minutos, né, sei lá, 30, 20 pontos. Então, eu peguei essa época aí, que hoje as crianças nem sabem o que é isso, né? Pegamos essa época aí de ligar. E hoje, você faz tudo pelo celular, você tem banco no celular, você conversa com alguém longe, você pode ver a pessoa, se você quer ver onde ela está, você pode ver onde ela está. A tecnologia avançou muito na ciência, na medicina avançou muito, irmãos, né? Remédio que não existia antes, hoje existe, graças à medicina, né? Hoje quem tem pressão alta, diabetes, outras tipos de doença, tem remédio para controlar, isso graças à ciência, porque antes as pessoas morriam, nem sabiam por que morriam. Esses são sinais dito lá em Daniel, e o conhecimento se multiplicará. Hoje aí, irmão, nós temos aí a energia solar. Antigamente era da lamparina, e aí veio os postos de luz aí, e agora tem energia solar, captar a energia que vem do sol. E você pode perceber que cada vez mais está assim, atualizando, né, os painéis. Eu já vi agora esses dias painéis que é tipo assim, uma lâmina de plástico, mais ou menos uma lâmina de plástico em vidro e no meio da cidade, eles captando energia, ou seja, vai evoluindo cada vez mais, ou seja, a ciência está se multiplicando, o conhecimento está se multiplicando. Então, irmãos, essas coisas estão apontando para a volta de Cristo, vai estar me avisando, está avisando a igreja e o mundo. Jesus está voltando. Então veja só que agora, irmãos, a preocupação de muitos é com a inteligência artificial. Eu estive olhando esses dias que muitas profissões irão sumir. Muitos já sumiram e muitas profissões irão sumir por causa do avanço da tecnologia. Hoje as pessoas, se não souberem buscar uma profissão certa para o futuro, vão ficar para trás. Isso é uma realidade hoje. Por quê? Está se multiplicando a ciência, o conhecimento. As pessoas têm que se profissionalizar na área de atuação hoje que o mercado lá fora precisa. Então isso, irmãos, é um alerta para nós, né? Essa tecnologia avançada, né? Essa inteligência artificial, ela tem preocupado muito, né? Porque já estão criando robôs com capacidade de conversar, de sentir, e mais na frente vai substituir muita coisa. E pode ser, irmãos, que mais na frente, a preocupação de muitos cientistas, que mais na frente esses mesmos robôs se voltar contra a humanidade, e talvez você já assistiu um filme de ficção sobre isso. As máquinas de robôs na frente têm que querer dominar a humanidade. Então já existe essa preocupação. Por quê? Porque o conhecimento se multiplicará. Já foi profetizado pelo profeta Daniel, mais ou menos 500 anos, 550 anos antes de Cristo. Então nós vemos tudo isso está apontando para a volta de Jesus. E no âmbito da igreja, vamos ver lá, a apostasia, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1.
Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha só, onde está apontando, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, e isso tem se multiplicado no meio da religião, no meio do povo de Deus, no meio do mundo. Essa apostasia, essa volta contra Deus, volta contra a palavra de Deus, os ensinos que Deus deixou para nós. Então essas pessoas têm se levantado no meio da igreja para propagar essa mentira. Nós vemos isso muito bem. Se nós não tomarmos cuidado, irmão, a gente vai ser levado por falsas doutrinas. É por isso que é importante o estudo bíblico, ler a palavra de Deus, ouvir uma pregação, uma sadia pregação, de estar se alimentando pela palavra, para orar, para ter a direção do Espírito Santo, para não cairmos em falsas doutrinas. Então isso tem se multiplicado nesses últimos tempos. Tem crescido. E não pense que essas pessoas que vai transmitir esses ensinos de enganos vai vir na sua testa dizendo que ele é apóstolo. Não, vai se apresentar como um pastor, um bispo, um apóstolo, um presbítero, vai se apresentar como uma pessoa boa, uma pessoa de linha, uma pessoa de moral elevada, mas com falsos ensinos. Vai ter uma boa prédica, irmãos, vai ter uma boa dicção para falar. A pessoa não pode saber nada, mas se tem uma boa dicção, a pessoa aceita. Eu já ouvi, irmão, não criticando, mas eu já ouvi. E às vezes eu falo: Deus, eu queria ter uma dicção como essa, uma voz como essa. Assim, pastores assim, com boa dicção pregar, irmãos. Mas tem uma boa dicção, fala muito bem, não gagueja, não erra, não fala o português errado, e eu sou ao contrário. Então, mas pobre na palavra, pobre no ensinamento. Mas tem, irmãos, muitas pessoas também, que tem uma boa dicção, fala bem, não erra, e prega muito bem, ensina muito bem. Então nós estamos dizendo aqui, irmãos, que essas pessoas apóstolas vão vir como ovelhas, mas são raposas para enganar o povo de Deus. E por isso que Jesus alerta também lá em Mateus capítulo 24, vamos ver lá, Mateus 24, o próprio Jesus falando alguma coisa a esse respeito. Mateus 24, verso 11, diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha só, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, tem falado sobre os falsos profetas. Irmãos, agora entre nós, você que já viu muito e acompanha a internet, nesses últimos dias, nesses últimos anos, quantas falsas profecias têm surgido? Aí, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Quantas falsas profecias têm surgido no meio evangélico? Isso não é um alerta. É Jesus dizendo: olha, quando isso acontecer, eu estou voltando, eu venho buscar a minha igreja. Esse é um sinal para nós, como corpo de Deus, como crentes, filhos de Deus. São sinais da volta de Cristo. E isso, irmãos, pode ter certeza, vai se multiplicar. Esses escândalos em igrejas, esses falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, essas pessoas que se voltam contra a sã doutrina, elas vão se multiplicar. Mas está apontando como sinal que Jesus está voltando. É um alerta para nós, como filhos de Deus. Para encerrarmos, eu gosto de mais dois tópicos só. Porque tem muita coisa, É muita coisa, mas para não ficar muito enfadonho, gostaria de falar sobre um dos grandes cumprimentos proféticos que Jesus está voltando, é sobre o renascimento da nação de Israel. Por quase 2000 anos não existiu a nação de Israel.
grande dispersão. O povo judeu após o ano 70, quando Tito destruiu Jerusalém, e os judeus foram esparramados pelo mundo inteiro, perseguidos, massacrados, em tempo em tempo eles são perseguidos e massacrados. Mas em 1948, no dia 14 do mês de maio, surge então a nação de Israel como um grande milagre, uma grande profecia bíblica. Vamos ver Isaías no capítulo 668. Isaías 66, 8. Diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Irmãos, Israel nasceu um dia, como se na palavra, nessa profecia. O nascimento da nação de Israel em 14 de maio de 1948. Não havia perspectiva nenhuma de surgir uma nação, a nação de Israel. O povo estava espalhado. Não assim surgiu como um milagre de Deus essa nação. E isso está apontando, irmãos, que Jesus está voltando. Estamos às portas de Jesus, está voltando. E Israel, para sobreviver como país, passou pela guerra dos 6 dias, passou pela guerra do Yom Kippur, passou por outras guerras, está em guerra até hoje, mas está lá Israel. Um grande, pequeno território, um grande povo, grandes tecnologias surgiu de lá, porque Deus, irmãos, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E a outra coisa, irmãos, está ligado a Israel também é a construção do terceiro templo. Porque hoje não existe mais um templo em Jerusalém. Lá há uma mesquita. Não existe templo em Jerusalém. Mas eu assisti um vídeo de um rabino. Ele mostrou uma sala secreta onde é todos os móveis prontos para o terceiro templo. Já está pronto o candelabro, está pronto as mesas, está pronto as roupas sacerdotais, as roupas do sacerdote, já está pronto tudo que é aquilo que pertence ao sacrifício dos animais, ao altar de bronze, os seus utensílios, né? a bacia de água, está tudo pronto, os seus utensílios, está tudo pronto. O que é de ouro, o que é de prata, o que é de bronze, está tudo pronto. Agora, o lugar onde eles deveriam construir ainda está ocupado, ainda está no lugar de ser ocupado, não pode se construir ainda. Mas já está sendo noticiado que secretamente eles vão construir, não sei como, e já está tudo pronto, os materiais para a construção. Irmãos, olha só, uma velocidade incrível, já está tudo pronto. Os sacerdotes já estão treinados para fazer o sacrifício, para cultuar a Deus, para estar nos seus postos. Já descobriram, já sabem a linhagem dos levitas, que é aqueles que trabalham no templo, a linhagem do sumo sacerdote, que trabalha no templo. Tudo está pronto e preparado ao terceiro templo. E vamos ler Daniel 9, 27. Vamos ler dois textos. Daniel 9, 27. Parece que não, mas até o bezerro vermelho, porque na Bíblia está escrito que tem que haver um sacrifício com um bezerro vermelho que nunca se colocou nada sobre o ombro dela, sobre ela. Uma bezerra vermelha que tem que ser sacrificada e queimada por completo, e dela se fazer a água da purificação, e essa água da purificação que purifica tudo que existe no templo, que vai ser usado no templo, tem que ser aspergido água da purificação desse bezerro vermelho, que agora já existe, não se existia, mas agora já existe o bezerro vermelho para o sacrifício. Então, até o bezerro morrer, o bezerro para o sacrifício, para fazer a água purificadora,
todos os utensílios do templo. Sem essa água não se podia também fazer os trabalhos do templo. Tinha que haver esse bezerro de ouro, e já existe. Daniel 9:27 diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade de uma semana fará cessar o sacrifício e a oração. Na onde que esse homem irá fazer cessar o sacrifício e a oração? No templo, porque o templo já existia, já existe aqui nessa profecia. Está dizendo de um tempo em que haverá um governo, um governo mundial, que irá trazer paz ao mundo, irá fazer uma aliança com Israel, mas essa aliança será quebrada, e quando for quebrada, ele vai proibir todo tipo de sacrifício no templo, e sobre a asa das abominações virá o Assolador, e isso até a consumação, e que está determinado, será derramado sobre o Assolador. Está dizendo sobre o terceiro templo, que esse grande governo irá fazer as pazes do mundo, uma aliança com Israel, mas será quebrada essa aliança, e ele vai proibir no templo todo o trabalho de sacrifício e de adoração, porque ele vai se vincular em Deus, simplesmente isso. Então, irmãos, isso lá para encerrar, segundo Tessalonicenses, verso 2, capítulo 2, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Então esse homem aqui, ele vai querer ser Deus, ele vai assentar lá no templo como se fosse Deus. O templo ele não existe, mas quando existir, irmãos, essa é uma profecia que está por se cumprir. E quando essa profecia se cumprir, pode ter certeza que Jesus vai estar mais à porta de vir ainda. Então, irmão, Jesus está para voltar. É por isso que aqui em Tiago nós lemos que ele fala que nós precisamos fortalecer, diz assim: sempre pois irmãos pacientes, perseverantes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmão, nós estamos aqui para isso, para fortalecer os nossos corações, fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. A palavra de Deus é verdade, ela vai se cumprir tal como está escrita, e nós, irmãos, primeiro precisamos fortalecer uns aos outros, fortalecendo, trazendo uma palavra de fé, de confiança, É mesmo em momentos difíceis do mundo afora, precisamos, irmãos, acreditar, perseverar, permanecer na fé, não abandonar o Senhor. Vale a pena servir ao Senhor, porque a glória que há de ser revelada não se compara a tudo aquilo que nós passamos aqui na terra, não se compara. A glória do Senhor é muito grande. O Senhor Jesus disse: eis que veio sempre agora. Jesus está voltando e precisamos cada dia, irmãos, preparar o nosso coração, a nossa vida. Vamos trabalhar, vamos correr o nosso dia a dia, vamos fazer o que nós temos que fazer,
mas sempre estar com o nosso coração conectado com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, que Ele vai nos conduzir na vitória cada dia. Né? Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Nós em pé, vamos orar. Glória a Deus. Nós não trouxemos nenhuma novidade, são coisas que nós vemos aí no dia a dia, mas nós precisamos